Boa tarde. Nossa aula de ciências de hoje, nós vamos tratar das energias alternativas. Antes de falar das energias alternativas, nós vamos falar um pouquinho das energias convencionais, que são aquelas que nós utilizamos no dia a dia. São todas à base de combustíveis fósseis. Essas energias foram formadas assim a partir de restos de animais e vegetais há milhões de anos atrás. Então, esse tipo de energia ela não é renovável, ou seja, ela foi formada há milhões de anos atrás e não tem como repor o que já foi feito, não tem como fazer novamente, porque demora muito, foi decomposição, restos de dinossauros, de plantas, de tudo que naquela era da pré-história que se transformaram nos combustíveis fósseis. São o petróleo, o gás mineral, o carvão natural. O petróleo é um líquido escuro, ele é óleo, né? Ele é oleoso, ele é altamente inflamável e através dele é que são o refino do petróleo é que tem os outros subprodutos dele. O petróleo é conhecido como ouro negro pelo seu valor. Tem guerras nos países que têm grandes poços de petróleo porque é muito utilizado. Ele é usado nas indústrias, é usado como fonte de energia para tudo que nós vamos fazer. O gás natural é um subproduto do petróleo. O carvão mineral também, que é bastante usado como energia elétrica em usinas e também como matéria-prima para fabricar o aço, é um produto também que foi criado nas partes pantanosas, onde tem pântano, é encontrado em várias partes do mundo. Então, esses lugares onde eram molhados, né, que eram os pântanos, restos de vegetais, ou seja, as plantas, com o passar do tempo, se tornou carvão mineral. Agora nós vamos falar um pouco sobre as energias alternativas. Essas energias alternativas são fontes que causam menor impacto ambiental negativo, ou seja, não que elas não tenham algum impacto assim no meio ambiente, só que causam menos prejuízos possíveis. Nós temos a energia solar, eólica, os biocombustíveis, a energia dos oceanos e a geotérmica. Só que hoje nós vamos falar especificamente da energia solar. A energia solar é uma energia limpa, renovável e abundante. Limpa por quê? Porque ela não emite poluentes. Então, ela causa um impacto quase nulo no meio ambiente. Mais para frente vocês vão ver que é quase nulo, porque tem um pequeno inconveniente com relação à natureza. Renovável porque o sol nasce todos os dias. Abundante porque ela é proveniente do sol. Então, essa é uma energia que, depois de instalada, é extremamente barata, porque o sol é de graça, né? A obtenção. Como nós obtemos a energia solar? Nós obtemos de duas maneiras. Como forma direta, através das células fotovoltaicas que estão presentes nos painéis ou coletores. Essas células são instaladas nas casas, nos apartamentos, ou também de forma indireta. Na forma indireta, essas mesmas células são através de usinas que também coletam os raios solares, armazenam o calor e formam a energia solar. No primeiro trimestre de 2020, o Brasil chegou à marca de 5.114 gigawatts de capacidade instalada no país. Então, nós ainda temos pouco uso dessa energia. Por quê? Porque o Brasil é um país tropical. País tropical que significa que tem alta ascendência de raios solares. Nós temos assim lugares, regiões do país onde não tem inverno praticamente, é verão o ano inteiro. Então o sol
fica o tempo inteiro lá. Só que não são captados todos esses raios solares para a geração de energia. Agora nós vamos falar das vantagens e depois das desvantagens. Quais são as vantagens do uso da energia solar? Ela é renovável, como eu falei. Ela é gratuita, porque o sol está aí, nasce para todos. Ocupa pouco espaço. Não emite gases poluentes. Tem baixa necessidade de manutenção. É acessível em lugares remotos. Se você for na área mais desértica que tiver no país, lá os raios solares são bem fortes, porque onde não tem árvore, vocês sabem que o sol chega mais forte. Então, assim, seria uma fonte de energia alternativa, assim, a que tem maior abundância e que teria a maior facilidade das pessoas terem, salvo por... Nós vamos falar agora das desvantagens, aí vocês vão ver. Custo elevado. Se o sol é gratuito, para captar a energia que ele emite, tem um alto custo, porque para colocar aquelas placas, o valor ainda é muito alto. Então, não é acessível a todas as pessoas. Não são todos os brasileiros, principalmente aqueles que moram em regiões mais distantes e que têm maior incidência de raios solares, eles não têm condições de colocar essas placas, de instalar essas placas em casa para a captação, que depois... E isso seria, assim, um investimento alto, mas os benefícios e o custo depois chegaria a zero, porque você só gasta na instalação das placas. Depois de instalados os equipamentos, você tem a energia gratuita. Mas o custo de colocar esses equipamentos é que muitas das pessoas não têm acesso. A dependência climática, quer dizer, se for um lugar que não tem muito sol, também fica meio difícil. Mas isso não significa que essa energia não possa ser armazenada. Pode sim, pode e deve. Então, se o lugar é mais frio e tem pouca incidência, nos meses que tem o sol, ou seja, no verão, pode armazenar e usar posteriormente. Baixa capacidade de armazenamento. Isso significa que se a pessoa não tem condição de implementar todo o aparato de equipamentos que são capazes de fazer esse armazenamento, ela só vai ter armazenamento por pouco tempo. O baixo rendimento também precisa colher bastante, armazenar muito calor para transformar em energia. E esses prejuízos ambientais que eu falei um pouco antes, que não seria assim isento de prejuízo ao meio ambiente, acontece que os pássaros são mortos. Nos locais onde tem as placas de captação dos raios solares, são muito quentes. E quando o pássaro pousa nessas placas, ele queima. Ele morre queimado, literalmente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Responda ao Forms e aproveitem bem, se cuidem e até uma próxima aula.